Queridos, muitos podem estar esperando, ou esperavam, de repente, que nós tivéssemos uma palavra sobre gratidão. Último domingo do ano, podemos falar sobre gratidão, ou poderíamos falar sobre gratidão. Mas gratidão nós já falamos há um mês atrás, e os irmãos que não puderam assistir, poderão aí voltar nos vídeos anteriores, não só nós, como dos demais irmãos, para poderem ouvir a palavra de Deus a respeito sobre gratidão. Mas hoje, especialmente hoje, eu gostaria de falar para você sobre a principal escolha. A principal escolha. A exemplo da igreja que caminhou, que trabalhou, a igreja que perseverou na palavra de Deus, estava sob a poderosa mão de Deus caminhando, e nós vencemos, irmãos, nós vencemos. Estamos aqui para testemunhar que em meio à pandemia nós vencemos. Tivemos muitas perdas, sim, tivemos momentos desagradáveis, ainda os hospitais estão cheios, mas eu quero te dizer que nós vencemos, porque mesmo aqueles que se foram estão com Deus, estão com o Pai, e os céus se alegram quando o justo ele falece e padece nas mãos de Deus. Os céus estão em festa, e nós aguardamos a nossa oportunidade também de estarmos com Deus, para que os céus também estejam em festas, nos recebendo. Querido, eu quero te dizer que é importantíssimo o nosso trabalho, é importantíssimo colocar a mão no arado, a nossa seara, fazendo com que a palavra de Deus seja proclamada. E eu quero te lembrar nesta noite, a você que já conhece a palavra de Deus, que tem uma intimidade com Deus, sobre suas escolhas, e para você que está nos ouvindo ao longo dessa transmissão, que você possa perceber também sobre as suas escolhas, se elas estão realmente conectadas com Deus ou não. Eu quero começar dizendo que tem um autor desconhecido de uma frase, já muito conhecida também, que diz que a caminhada de 1000 quilômetros começa com um passo. A caminhada de 1000 quilômetros começa com um passo. Quando a gente termina o ano, como é praxe fazer, é observar como o ano foi para todos nós. E também fazemos um planejamento de como o próximo ano será. Nós podemos perceber que quando nós fizemos esse planejamento lá no final de 2019, esperando 2020 chegar, nunca imaginaríamos passar pelo que passamos, ou passar pelo que ainda estamos passando. Mas nós fizemos o nosso planejamento, como nós fizemos, por exemplo, nesse final de ano. Muitos de nós já observamos o que se passou, o que nós podemos fazer ou não. E talvez já fizemos o nosso planejamento com relação ao ano vindouro. Isso é normal fazer, faz parte da nossa expectativa, da nossa percepção de vida. Mas olha, queridos, a estatística mostra que muitos que começam o ano planejando, que começam o ano com planejamento, não terminam o ano com o seu planejamento realizado. A estatística secular mostra que muitos que têm um coração empreendedor, que muitos que têm um coração querendo fazer algo diferente, vão se esvaindo pouco a pouco ao longo dos meses, e quando chega no final do ano, olham para trás, não conseguiram realizar. Agora, por que muitos desistem? Por que muitos não conseguem, com afim, realmente fincar o seu pé e falar assim: eu vou vencer, eu vou conseguir, e insistir nisso? Por que as pessoas não conseguem, queridos? Fazer um planejamento, fazer um propósito, depende de muita dedicação. E nós vamos encontrar muitas coisas difíceis pela frente. São muitos sonhos nossos serem realizados, que eles podem ser realizados ou não. Porque quando nós planejamos, quando nós colocamos o nosso sonho em prática, muita coisa vem à tona. As nossas realizações se esbarram nas imperfeições, as nossas realizações se esbarram porque depende de nossas atitudes, e não só das nossas atitudes, muitas vezes depende da mudança de atitudes, para nos reportarmos a nova realidade da situação que será vivida. Nós também planejamos, e esse planejamento ele pode sofrer alguma alteração ao longo do ano, ao longo daquilo que você tem a percepção. Então nós começamos a perceber que existe uma mudança constante no nosso comportamento, e que precisamos nos adequar à mudança do cotidiano, à mudança das informações, ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração,
para continuarmos a reorganizarmos, para que o nosso sonho esteja sendo colocado em prática. Queridos, não é fácil. Muitos morrem, nadam, e chegam muito próximo ao seu objetivo e desistem, porque se cansam de prosseguir, se cansam de insistir, ou até mesmo se cansam de esperar. Deus pode até abrir as comportas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas, mas depende de nós darmos o primeiro passo. Depende de nós darmos o primeiro passo. No que depender do seu e do meu planejamento, insista, viva uma vida que Deus tem para você. Observe os sinais de Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que você está planejando fazer. E eu vou muito além. Se você planejou alguma coisa, ore para que esse planejamento esteja debaixo da poderosa mão de Deus. Aí sim, você e eu, nós vamos ter a certeza de que nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Queridos, ao longo desse planejamento, a vida, ela nos apresenta muitas escolhas. E até mesmo algo incrível e pouco notório, que é crer ou não em Deus. A vida no dia a dia, ela vai nos apresentando situações que nós vamos nos adaptando. Mas em algum momento, nós também percebemos que nós temos a opção de crer ou não em Deus. Para aqueles que creem, perseveram, conseguirão o resultado final. Para aqueles que desistem no meio do caminho, esse laço é rompido, porque ainda não estão crendo o suficiente para entender do plano de Deus sobre a vida de cada um de nós. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem prazer, e Deus quer fazer planos, parte dos nossos sonhos, dos nossos planos. Deus quer ser o Senhor, Ele quer ser o Deus que está à frente de toda a situação, inclusive da nossa primeira oração em tentar fazer alguma coisa, em planejar alguma coisa. Deus tem que ser o primeiro a estar diante de tudo, queridos. Deus tem que estar diante de todas as coisas. E as nossas escolhas, para darem certo, primeiramente, primordialmente, depende das nossas escolhas corretas. Se nós escolhermos corretamente, nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Se nós não escolhermos corretamente, já começamos errado. É melhor parar por aí. Em relação às escolhas, eu quero ler com vocês o texto que está ali em Deuteronômio 30, versículo 19. Eu gostaria que todos lessem comigo. Deuteronômio 30, versículo 19. Todos leiam comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que tu vivas, tu e a tua descendência. Vamos ler de novo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém, queridos, amém. Assim diz o Senhor: escolhe, pois, a vida. E quem será beneficiado quando nós escolhemos a vida? Toda a nossa descendência. A vida nos apresenta escolhas. O próprio Deus nos apresenta escolhas. Mas além de nos apresentar as escolhas, o próprio Deus está dizendo qual a melhor escolha que temos que fazer, queridos. Deus está dizendo que nós temos uma escolha. Escolha de escolher a vida ou a escolha de escolher a morte. Escolher crer e não duvidar. Escolher obedecer e não desobedecer. Escolher a vida. Mas além de escolher a vida para nós mesmos, nós estendemos essa bênção para a nossa descendência. Escolhe, pois, a vida, para que a sua descendência seja contemplada com a vida que Deus vai te dar. Queridos, Henry Ford, que é um grande construtor, ou foi um grande construtor de carros,
um dos maiores célebres construtores de carros da geração que se passou, e até hoje o nome dele é muito comentado. Ele diz que quer creia, quer que você não creia, a decisão é toda sua. Quer que você creia que pode, ou quer que você creia que não pode, em todos os dois casos, você está correto. Entenderam? Quer você creia ou quer você não creia, a decisão é crua. Quer que você creia que pode, ou quer você creia que não pode, em todos os casos, você está correto. E qual é o teu caso? Onde você se coloca nessa situação? Quando nós observamos o dom da escolha, essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, Ele está dizendo para nós, escolha pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Que palavra maravilhosa, queridos. Mas, quando essa ferramenta nos é apresentada, eu tenho a dizer para vocês que estamos diante de uma ferramenta extremamente muito poderosa. É a ferramenta da escolha. Porque essa ferramenta nos dá autonomia. Quando eu escolho, eu estou reverenciando aquele que cuida de mim. E quando eu escolho, eu estou me posicionando como alguém que já decidiu fazer aquilo de melhor para a minha vida. E abençoando toda a minha descendência. E quando você escolhe ter autonomia, quando você escolhe ter o dom de escolher, você não permite que alguém escolha por você. Que já é um clichêzinho que anda por aí. Quando você não escolhe, alguém escolhe por você. Isso é uma verdade bíblica. Nós temos no coração um Deus que pode nos dar a palavra, que pode nos dar o entendimento. E nós não temos a opção de deixar ninguém escolher por nós. A nossa palavra como crente tem que ser sim, sim e não, não. Fora disso, é coisa do maligno. Apocalipse 3, 15 e 16, ele fala assim, que conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Está se referindo a pessoas que não escolhem, que não exerceram o poder da escolha, que se colocaram em cima do muro, que não decidem a sua vida, que tanto faz a maré para cá ou a maré para lá, estão de acordo. Por mim, tanto faz. O que meu filho quer fazer é da vontade dele. O que eu vou fazer diz respeito a mim, sem observar ao derredor, sem observar a vontade de Deus. Aqui diz que conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, é indeciso. Que nem eras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, as nossas decisões são muito importantes. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Nós temos a boa palavra no nosso coração. Nós temos um manejo da boa palavra de Deus na nossa vida. Precisamos nos posicionar. Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa escolha? Algo importantíssimo com relação às nossas escolhas, algo importante que está relacionado às nossas escolhas, é que Deus quer fazer parte delas. É por isso que no finalzinho do texto que nós lemos, ele diz, escolhe pois a vida, para que seja abençoada a tua e a tua descendência. Queridos, é o compromisso de Deus para conosco. Ele está nos incentivando a escolhermos. Está nos incentivando a tomarmos uma posição. Somos gratos a Deus. Passamos o ano gratos a Deus. Mas precisamos ir além, nos firmar na posição em que temos. É importantíssimo que, quando nós não temos conhecimento para isso, para tomar uma posição, quando nós não temos muito pensamento a respeito do assunto, Tiago 1,5 diz que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que é dar a todos liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Se alguém precisa de sabedoria, queridos, para tomar a sua decisão, se alguém precisa de sabedoria para tomar uma decisão, para se impor, para escolher, peça a Deus, Senhor, o que eu devo fazer. Ore, interceda, busque, ocupe as suas madrugadas, mas fale com Deus. Quando você tomar as suas decisões, consulte a Deus, porque Ele está dizendo, se alguém de vós necessita de sabedoria,
peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Deus está pronto a nos atender, pronto a oferecer dele o que tem de melhor para todos nós. Nesse ano de 2021, nós vamos fazer muitas escolhas, escolhas que ainda nem sabemos que teremos que resolver, como não sabíamos do ano 2020, não sabemos como será, diferente, igual, melhor, pior, não sabemos. O que nós sabemos e testemunhamos é que Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Só Deus tem um conhecimento, só Deus sabe o momento, só Deus sabe o horário, só Deus sabe quando será, de que maneira será e como proceder. Mas cabe a nós planejarmos, executarmos a nossa fé, sonharmos e crermos num Deus que através da nossa oração pode nos atender. Nesse ano 2021, você vai fazer grandes escolhas. Mas sabe qual a maior delas, queridos? Sabe a maior escolha que você precisa fazer? E não precisa esperar o ano virar. É interessante que nós esperamos muita coisa acontecer depois do ano, né? A gente faz um planejamento e agora eu esperar virar o ano porque está chegando mesmo aí o finalzinho do ano, daqui a pouco vira o ano e eu retomo novamente aí a minha posição. Interessante que faltam poucos dias para terminar o ano e tem muita gente esperando tomar decisões quando virar o ano. Mas será que vai dar tempo de tomar a decisão? Será que é o plano de Deus virar o ano para que você tome a decisão? E eu quero te dizer, a partir de agora, olhando para cada rostinho, olhando para a transmissão, que a maior decisão e a melhor decisão que você pode tomar na sua vida a partir deste momento, para que você que está fazendo, continue fazendo, para que você que não está fazendo, você possa conseguir chegar nesse processo. Está lá escrito em Josué 24, versículo 15. Nosso irmão Josué vivenciou essa escolha, queridos. E essa é a maior escolha que nós podemos fazer no dia de hoje, nesse presente momento. Josué 24, versículo 15. Ele diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava diante de pessoas que estavam na dúvida o que iriam escolher. Diante de pessoas que junto com ele viram coisas inimagináveis e tremendas acontecerem. O povo de Israel foi um povo que mais viu os milagres de Deus acontecerem na sua vida. O povo de Israel caminhou com Deus a todo momento, a todo instante, viu milagres acontecerem de formas extraordinárias. Mas depois de toda uma caminhada, no final de Josué tem que falar para eles: olha, vocês precisam escolher. Depois de tudo que nós passamos e vivenciamos com Deus, vocês precisam escolher. Queridos, um exemplo só. O povo de Israel viu o mar se abrindo, aqueles paredões enormes de água, de um lado e do outro, passaram a pés enxutos, a longo caminho distante de um mar. Viram o milagre de Deus na sua vida. Deus tocou neles naquele momento e falou: vocês vão passar a chuto, a seco, salvos, porque eu vou guardá-los. E dá para imaginar que pessoas que sentiram Deus tão perto, tão presente, pessoas que vivenciaram a Deus no coração, estavam ali clamando a Deus, para Deus me liberta nesse momento. Pessoas que depois que passaram essa fase, que concretizaram o seu desejo de passar ali para não serem perseguidos ou mortos pelo inimigo. Pessoas que abandonaram a fé, pessoas que se distanciaram de Deus, a ponto de Josué falar: hoje nós temos uma escolha, hoje todos nós temos o que escolher. E eu quero dizer para vocês, que não importa o que vocês vão escolher depois de tudo que vocês vivenciaram, de tudo que a igreja viveu até aqui, de tudo que o povo de Deus viveu, de todos os milagres contemplados, de todas as maravilhas divinas, o emprego restaurado, a vida restaurada, a sorte de bênçãos derramadas sobre a vida de cada um. Eu não sei o que vocês vão viver, disse Josué, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Essa foi a escolha de Josué, queridos. E foi a escolha de muitos de nós, há anos atrás, como escolhemos viver a Deus no coração. Testemunhar um testemunho vivo e eficaz da palavra de Deus. E essa, queridos, é a maior escolha que podemos fazer. Abençoar a nossa vida diante de Deus. E abençoar a nossa família como um testemunho vivo daquilo que Deus nos tem proporcionado. Você já se escolheu? Você já decidiu? Ou talvez no final da sua vida, Deus vai se referir a você, como a igreja de Laodiceia: aparta-te de mim, porque você não está nem quente e nem frio. Vive uma vida de morbidez, morno, uma vida que não serviu para nada, uma vida que pessoas do seu lado queriam crescer, e você segurou o crescimento dessas pessoas, que poderiam vir a serem abençoadas através da sua palavra, e você se esquivou delas. Você poderia ter muito bem acreditado mais na palavra de Deus e buscado mais a Deus para a solução de grandes problemas, mas muitas pessoas decidiram se prostrar e se distanciar de Deus, se apostatar da fé, e ainda dizem que tem Deus no coração, mas não praticam a vida com Deus. Não praticam a vida com Deus. Queridos, nem morno, nem quente e nem frio. Pessoas mornas. A maior escolha que podemos fazer, o maior presente que podemos dar a Deus, é ter a nossa vida consagrada diante de Deus que tudo pode. Aí sim, no final de 2021, nós vamos ter uma igreja mais sólida, mais fortalecida, uma igreja muito mais de oração, uma igreja que abençoa muito mais as missões, uma igreja que caminha mais diante de Deus. A nossa gratidão é uma gratidão diferente, o nosso gozo é um gozo diferente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a principal escolha que podemos fazer. E é interessante que a palavra de Deus se apresenta para nós jamais como uma imposição. Ela não se apresenta para nós como uma forma de querer que nós sejamos persuadidos de forma a nos torcer a aceitar a palavra de Deus. Não. O Espírito Santo de Deus nos dias de hoje, ele pode nos convencer, nos cercar, sussurrar. Ele pode fazer coisas tremendas para entendermos a presença dele. Mas no final, a decisão é nossa. E é tanto verdade que o Espírito Santo passou na vida de tantas pessoas, soprou em tantos corações, em tantas vidas. Mas onde estão essas vidas que foram sopradas pelo Espírito Santo de Deus? Eu estou aqui, você está aqui, mas você vai lembrar de pessoas que não estão mais conosco, porque o sopro, ele se passou. Aquela alegria, talvez momentânea, ou talvez não, mas ela foi se perdendo ao longo dos acontecimentos. Não souberam esperar, não souberam crer no Senhor Jesus, crer em Deus. Eu não posso julgar, queridos, cada um que se distanciou, mas eu tenho para te dizer que o nosso papel é continuar firmes, inabaláveis. A salvação só pertence a Deus. Quem somos nós? Mas nós precisamos ter convicção da nossa fé e nos apresentar firmes e inabaláveis diante do Deus que tudo pode. Mas eu quero te despertar para uma coisa. Mesmo com a nossa fé, mesmo com a nossa crença, nós ainda somos influenciados pelo meio em que vivemos. Às vezes nós encontramos em situações que o meio social nos acomoda e naquele momento nós temos que decidir qual posição nós vamos tomar. E é nesse exato momento que muitos fraquejam. É naquele momento que nós somos colocados em evidência. Se cremos ou não cremos. Se temos intrepidez, se temos coragem, se temos um bom testemunho da palavra de Deus. Ou se nós vamos fraquejar. Queridos, dentre tantas escolhas que nós queremos fazer e podemos fazer, dentre tantas escolhas que o mundo nos apresenta, nós precisamos escolher melhor as nossas amizades. Nós precisamos estar perto de pessoas que nos querem bem. Precisamos estar perto de pessoas de oração, pessoas que cultuam conosco o mesmo Deus, pessoas que nos falam conosco a mesma língua, o mesmo linguajar, pessoas que se expressam conosco em um conteúdo intelectual nivelado, porque senão nós vamos tropeçar. Nós vamos tropeçar.
Se o seu sonho é um sonho que é seu, que você está pensando acima, procure pessoas que pensam igual você. Se você procurar pessoas que estejam abaixo disso, pessoas que não vão saber lidar com a situação, eu não estou falando para você abandonar essas pessoas. Eu estou te dando um incentivo para que você procure pessoas que possam dar a você condições do seu sonho ser realizado. Pessoas que caminhem com você, que compartilhem da mesma fé. Pessoas que creem no seu sonho, que te ajudem na oração, para que Deus se desperte. Se o seu sonho em Deus pode ser possível ou pode não ser possível. Porque as nossas escolhas, elas determinarão as nossas realizações. Se nós escolhermos bem, se Deus nos aprovar, nós seremos bem-sucedidos. Mas se não escolhermos bem, o que Deus dirá para nós? Se junte a pessoas que queiram edificar o seu sonho junto com você. Tem aquele dito popular: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Observe a sua vida. Você quer crescer? Você quer desenvolver? Você quer tirar o seu sonho da gaveta? Que talvez por o sopro de alguém o seu sonho foi engavetado? Eu quero dizer para você que uma estação de energia, uma hidrelétrica, ela não tem função quando retém para si a energia. Ela só tem função, só chega no ápice da sua capacidade, nós nos alegramos com ela, quando a energia chega no nosso lar, quando a nossa lâmpada acende, quando as empresas são movimentadas por essa energia, aí nós nos lembramos como ela é importante para a vida da gente. Percebem isso? Nós precisamos ver em pessoas capacitadas, pessoas dinâmicas, pessoas de vida que querem empreender, pessoas que vão tirar os seus papeizinhos da gaveta, vão tirar ali o seu sonho engavetado, vão colocá-lo em prática. A igreja de Deus precisa disso, precisa de pessoas que querem observar o seu dízimo e falar: Deus, esse ano eu quero dizimar mais, eu quero empreender o meu salário, eu quero abençoar a vida da igreja com o meu salário, eu quero abençoar missões. Senhor, me dá um novo emprego, ou me dá uma promoção no meu trabalho. Querido, saia da sua estática, movimente-se, não seja uma usina com capacidade trancada ali em você mesmo, progrida isso, coloque isso para fora. Você é capaz, eu sou capaz, todos nós somos capazes. Agora precisamos crer no Deus que nos transforma. A vida da igreja, nosso aprendizado, é para despertar em nós algo diferente em Deus. O que nós temos para agradecer a Deus até aqui vai ser muito menor em relação ao que podemos agradecer no ano 2021. Apesar de todos os desafios, apesar de todas as possibilidades que encontraremos, apesar de todas as tribulações, mas Deus, Ele nos fará vencer, porque chegamos até aqui como prova viva do amor de Deus, e esse Deus quer que caminhamos cada vez mais diante da presença deles. Sabe qual a diferença, queridos, daqueles que empreenderam, deram certo, daqueles que sonharam e daqueles que buscaram a Deus, para aqueles que não buscaram a Deus e engavetaram os seus sonhos? O Salmos 126, versículo 1, ele nos dá esse recado. Essa é a grande diferença daqueles que ficam falando que nada deu certo, que está tudo ruim, que não adianta a palavra de consolo, que a pessoa fala: puxa, eu sou um coitadinho, e que para a minha vida depende de um elogio, porque senão eu não consigo produzir. Para com isso. A Bíblia diz no Salmo 126, versículo 1, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, quando o Senhor colocou o nosso sonho em prática, quando o Senhor realizou o nosso sonho, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações ele dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor esteve conosco, caminhou conosco e a todo momento nos serviu. Queridos, essa é a diferença. Não contribua com pessoas que te puxam para baixo, ore por elas, mas cresça em estatura e em plenitude diante de Deus. Olhe para o seu emprego e agradeça a Deus que você está trabalhando, mas queira produzir sem passar por cima de ninguém. Observe a vontade de Deus sobre a sua vida, seja um crente fiel, seja um crente organizado, busque a Deus. Quando você entender que quando nossos sonhos são realizados, que quando Deus restaura a nossa sorte, esse júbilo nos vem à boca, nos dá vontade de fazer grandes coisas por Deus, como gratidão ao que o Senhor tem feito. E é isso que você está fazendo aqui.
Você escolheu agradecer a Deus. Por isso que você está aqui. Você é a prova viva de uma escolha que você fez hoje. Estar aqui para agradecer a Deus, para cultuar a Deus. Neste último dia, domingo do ano de 2020. Você escolheu estar aqui. Agora vá além. Dê um passo maior. Busque a Deus. Para que você fique como quem sonha. Para que sua boca se encha de júbilo. O seu riso se encha de alegria. O seu coração fique feliz. E você possa falar no coração: grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Querido, esse reflexo se dará na sua família. E se dará também na vida da igreja. Creia nisso. Creia nisso. E Deus há de te honrar. O tempo é variável. E você não tem um controle, porque o tempo pertence a Deus. Mas o fazer, enquanto você espera, é teu. Esse compromisso é teu. O sonhar é todo teu. Enquanto você sonha, você pode muito bem se destacar nesse sonho. Esse sonho pode muito bem mover a sua vida. Eu quero te convidar, nesse ano do finalzinho de 2020, para que você não espere a virada do ano para tomar uma decisão na sua vida. Você que me assiste em casa, através da transmissão, onde quer que você esteja, assistindo agora, assistindo depois. Que Deus te honre aí. Mas não espere chegar dia 31 para 1º, para você fazer promessas a Deus. E até promessas que você não vai cumprir. Faça promessas sólidas, promessas eficazes, promessas que você possa cumprir diante de Deus. Está provado que a grande diferença entre a vitória e a derrota é você crer. É você crer. A Bíblia diz que quando nós cremos, os céus se abrem. Marcos 11, versículo 24 diz que: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 9, 23 diz que, ao que lhe respondeu Jesus, é um questionamento, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê, queridos? Você crê que algo novo pode acontecer na sua vida? Você crê que há restauração no seu lar? Você quer criar uma restauração no seu trabalho? Você crê que algo novo pode acontecer? Algo tremendo pode acontecer na sua vida? A diferença entre a vitória e a derrota está no que você está crendo. Se você se sente um vitorioso, você vai caminhar mais longe. Agora, se você te dobrar diante das dificuldades, você não vai muito longe. Lembramos de um homem que estava querendo muito ser liberto por lepra. E Deus que ele pediu que ele fosse quantas vezes se banhar? Quantas vezes? 7 vezes se banhar. Imagina se ele tivesse desistido na segunda vez. Chato demais. Puxa, tem que fazer isso? Não vou fazer não. Vou parar por aqui. Na terceira vez já está cansado, as pessoas olhando para ele, puxa vida, não vou fazer, está difícil. E foi pedido para ele, Jesus pediu para ele fazê-lo 7 vezes. E ele foi obediente. Queridos, não desista na primeira oportunidade. Não desista na segunda oportunidade. Se Deus determinou que a vitória é sua, ela será. Não desista. Não desista. Nós não pregamos teologia da prosperidade aqui na nossa igreja. Nós pregamos a teologia de um Deus vivo, de um Deus capaz, que pode restaurar a sorte de Sião e fazer com que os nossos caminhos sejam caminhos vitoriosos e verdadeiros, diante de uma sociedade que padece nas mãos do maligno. Nós podemos muito bem fazer algo diferente, por onde quer que nós passemos. Mas precisamos crer no Deus que tudo pode. Você precisa crer na sua vitória. Eu preciso crer na minha vitória. Chegamos até aqui. E hoje nós cremos que a restauração está em Deus, e nada pode fugir da boa mão de Deus. Ele está conosco. E eu quero terminar, queridos, a mensagem nesta noite, dizendo para você e para mim, que muitos estão se perguntando: será que Deus me ama? Será que Deus realmente está comigo? Será que depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, foi um ano complicado, Eliseu está falando aí que se a gente colocar o coração em Deus, Ele vai responder às nossas orações. Se for da vontade do Senhor, Ele vai responder.
Agora, queridos, você quer saber o tamanho do amor de Deus por você? Quer saber o tamanho de Deus sobre a sua vida? João 3,16. O que diz lá? Ele deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Queridos, esse é o nosso propósito. É o propósito de vida. A Bíblia está me dizendo que Ele não morreu para um e para outro. Ele morreu para todos. A escolha, ela é nossa. Em crer em Jesus Cristo e na salvação. Eu sei que você pode estar passando por muita tristeza, por muita dureza. O italiano tem um termo que diz: Gesù è venuto a cercare e trovare quello che avara. Está dizendo que Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. É esse Jesus que veio atender a mim e veio atender a você. Esse Jesus, Ele está presente na nossa vida, está presente na sua casa nesse momento. E a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Queridos, Deus quer fazer parte do seu sonho. E Ele não quer fazer parte na viradinha do ano. Ele quer fazer parte agora, é hoje. Esse é o presente, este é o momento. Entregue sua vida a Deus. Creia no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. O modus operandi de Deus, como o maior arquiteto do mundo, é criar o homem para que o homem fosse a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou a mim e a você para nos espelharmos nele toda a vitória, para nos planejarmos e para enriquecer e colocar o nosso coração à disposição de Deus. Amém, queridos? Eu quero muito orar por você, eu quero muito orar pela vida da nossa igreja e dizer que é importante que você se lembre das palavras de Deus. É importante que você leia a Bíblia. É importante que você creia em Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Agora, eu estou falando aqui palavras. Quem tem que crer, quem tem que decidir é você. A decisão está na sua mão. Quer ter vitória, querido? Entregue sua vida a Jesus. Está difícil? Está complicado? Está turbulento? Entregue a sua vida a Jesus. Nós vamos perseverar em nome de Jesus. No final do ano nós vamos cantar louvores a Deus. Porque temos uma igreja de irmãos restaurados, irmãos vitoriosos, irmãos que contribuíram mais com missões, irmãos que enviaram mais missionários, bancando missionários para a seara, irmãos que estiveram na igreja presente, orando, buscando a Deus, ou mesmo nos seus lares. Nós vamos ter uma igreja completamente diferente, uma igreja de pessoas que se interessam, que buscam a Deus, que se movimentam, irmãos que se oferecem para trabalhar na obra de Deus. Nós vamos ter uma igreja completamente diferente. Agora nós precisamos deixar Deus agir. A nossa principal escolha é deixar Deus agir na nossa vida. Queridos, creia, salve tu e a tua casa. Escolha, pois, a vida, para que seja você e a tua descendência abençoados. Amém, queridos? Nós podemos orar? Quantos querem orar nesse momento? Fala, Rogério. Deuteronômio 31:8. Eu vou ler, Rogério. Deuteronômio 31:8. Rogério está pedindo para lermos Deuteronômio 31:8. Vamos lá. O Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Não temas, o Senhor está adiante de ti. Obrigado, irmão, pela sua contribuição. Queridos, você quer orar nesse momento? Esse é o momento festivo da igreja. Eu creio que muitos querem ficar de pé e orar por agradecer a Deus e por se envolver na seara. Eu quero convidar você a se colocar de pé, para que você possa orar aí no seu cantinho, no seu coração, para que Deus esteja abençoando a sua vida. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pela obra missionária, ore pelos nossos irmãos que estão lá, longe, nos abençoando, abençoando a tantas pessoas em missões. Quero orar pela sua vida neste momento. Querido Deus,
Nós não podemos, Senhor Deus, terminar o ano sem colocar novamente a nossa vida diante do Senhor. A maior gratidão que o Senhor espera de nós, ó Deus, é que nós estejamos aptos para sermos chamados de teus filhos. Senhor, nos perdoe as nossas falhas. Senhor, nos perdoe, ó Deus, a parte que não temos compromisso diante do Senhor, nos esquecemos que o Senhor é o nosso Deus. Se em algum momento, Pai, nós nos desviamos da Tua palavra, que o Senhor nos perdoe. Se em algum momento, ó Deus, nós estamos deixando de cultuar o Senhor, que o Senhor nos perdoe. Pai, abra o nosso coração. Abra o nosso coração. Esteja, Deus, atento à nossa oração que se faz neste lugar. Ó Deus, nós queremos ser bênção, queremos ser vitoriosos. Ó Deus, quero estar aqui, ó Pai, com meu coração aberto, desejoso de ouvir a Tua voz. Pedir ao Senhor que dê força aos meus irmãos, Pai, que dê força à nossa igreja. E que nesta noite, Pai, os céus possam se alegrar com as decisões tomadas em cada vida, de se achegar mais ao Senhor, e de viver uma vida de intrepidez e de segurança diante do Senhor. Deus, abençoe a minha vida, abençoe a vida de cada um. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar a última frase, para encerrar a minha noite nesse momento. Aquilo que Deus te dá, igreja, como dons e talentos, é presente dele para você. Aquilo que você retribui a Deus, o que você faz com os dons e talentos que Deus te dá, é o seu presente para com ele. Saiba presentear a Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos.